com acessibilidade em Libras, assim como os que nos acompanham também pela Rádio Alepa e plataformas digitais. Presidindo esta sessão, é convidado Sua Excelência, o senhor deputado Rony Silva, presidente da Comissão de Mineração e Energia. Ele se fará acompanhar das seguintes autoridades e convidados: senhora Aline Castro de Souza Santos, ela é atual diretora do Colégio Estadual Paz de Carvalho. Convidamos também o professor José Maria Magno Pereira, professor mais antigo em atividade na escola e também ex-aluno do CPC. Convidamos também o senhor professor Manuel Ramos da Conceição Freitas, que é o segundo professor mais antigo em atividade da escola. Senhora Eduarda Brandão Mendes, atual presidente do Grêmio Centro Cívico Honorato Filgueiras. Senhora Dirce Maria Corri Wagner, ex-aluna CPCiana da década de 50 e também ex-vice-diretora do CPC da década de 60 e 70. Convidamos também o senhor Orlando Rufeio Dantas e Silva, ex-aluno CPCiano da década de 60 e 70, ex-professor do CPC e também atual membro do Conselho Escolar. Senhor Camilo José de Duque Pinto, ex-aluno CPCiano da década de 60 e 70 e atual membro do Conselho Escolar. E também convidamos o senhor Valber da Silva Monteiro, escritor e ex-aluno CPCiano da década de 50 e 60. Senhoras e senhores, podem sentar-se, membros da mesa. O cerimonial agradece a presença do senhor Renan Silva, representando a SEDUC aqui conosco. Vossa Excelência, deputado Rony Silva, presidente desta sessão, está com a palavra para a abertura oficial. Invocando a proteção de Deus, em nome do povo paraense, iniciamos nesse momento os nossos trabalhos, declarando aberta a sessão solene em homenagem aos 184 anos de fundação do Colégio Paz de Carvalho. Convido a todos para que a gente possa ficar de pé para ouvir o hino nacional. Filho do Ipiranga, as margens plácidas de um povo heróico
leggi della propria natureza, e svelle forti parli d'un colosso, più di un futuro estrella sacradesa, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos destes soles mãe gentil, pátria amada, Brasil. Podem sentar-se. A fundação do Colégio Estadual Paz de Carvalho é um marco na história da educação pública do Pará. Ele foi criado em 28 de julho de 1841 pelo então presidente da província do Grão-Pará, Bernardo de Souza Franco. Inicialmente chamado de Liceu Paraense, foi a primeira instituição pública de ensino do Estado. Durante a República, passou a se chamar Paz de Carvalho após a Revolução de 1930. Foi renomeado para Ginásio Paraense e tornou-se colégio estadual conforme lei federal que transformou ginásios em colégios. Atualmente é considerado um dos maiores patrimônios históricos de Belém. O protocolo deste parlamento está cumprido. Vossa Excelência está com a palavra, deputado Rony Silva. Primeiramente, boa tarde a todas e a todos. Desejo as boas-vindas a todos vocês, a essa Casa de Leis, ao nosso Parlamento Estadual. Com muita alegria que a gente recebe a cada um nesse momento de reconhecimento dessa tão brilhante história, desse patrimônio da educação desse Estado, patrimônio cultural que é o Colégio Paz de Carvalho. Cumprido todos esses protocolos, eu quero aqui poder cumprimentar a nossa atual diretora da escola, Aline Castro, seja muito bem-vinda. Poder aqui cumprimentar também, me ajudem, tá? Se eu errar o nome de alguém, por favor, tá? O José Maria Magno, professor Magno Pereira, professor mais antigo, é isso? É isso. Mais antigo em atividade na escola, 40 anos de atividade. O segundo professor mais antigo, o popstar da escola, é isso? Como é o nome dele? O Manuel, é esse? É certo? Ei, professor. Mas ele me disse que o senhor... Não, ele levou vantagem porque... Levou vantagem porque... É o primeiro e o segundo ano que eu não trabalho. É porque ele não tem um primeiro e o segundo ano. Aí levou vantagem, professor Manuel, né? Mas é uma excelente pessoa. Eu percebi, rapaz, que a turma gosta dele, viu? Demais, ele é um grande profissional. Também a Eduarda, que é a nossa atual presidente do Grêmio
estudantil. A Dirce Maria, a ex-aluna da década de 50, é isso? Ex-diretora, ex-professora, ex-aluna, isso? Ao Orlando Dantas e Silva, também ex-aluno, da década de 60 e 70, ex-professor e atual membro do Conselho Escolar. Também é o Camilo. Cadê o Camilo? O Camilo está lá na pontinha lá. O Camilo é também ex-aluno da década de 60 e 70 e hoje membro do Conselho. Dr. Valber, nosso escritor, é isso? Faz parte também dessa brilhante história. Então, mais uma vez, as minhas boas-vindas. Quando eu cheguei aqui, né, que a gente começou a fazer essa conversa, perguntaram se eu era ex-aluno também, né? Infelizmente, eu não tive essa felicidade de poder compartilhar esses momentos, essas quase 2 décadas de história da escola. Mas nós temos centenários. Nós temos tantas figuras, né, como o Dr. Valber, que passaram por ali, que brilhantaram. Eu tive o prazer de ser aluno de um ex-aluno, que foi o Dr. Zeno Veloso. Foi meu professor na faculdade. Ele é um ex-aluno também, né, da escola. Então, foram tantas histórias bonitas. Eu acredito que muito, até mesmo dos alunos aqui, não conhecem muitas histórias dessas, né? Eu acho que hoje é o dia de a gente poder apresentar a este parlamento, apresentar à sociedade paraense essas histórias, tantas histórias, professora Aline, que vocês vão poder agora nos ajudar a contar essas histórias, não é isso? Então, para a gente não perder muito tempo e poder ouvir a cada um aqui com as suas passagens, a gente já inicia convidando, e vou começar aqui pela atual gestora, atual diretora da escola, a professora Aline Castro. Fique à vontade, professora. Boa tarde a todos e a todas. É com muita alegria que a gente faz parte deste momento, né? Nós que estamos no Paz de Carvalho, atualmente, nossos alunos aqui do 1º e 2º ano, nossos professores, nossos CPCanos, que eles não gostam de ser chamados de ex-alunos, porque uma vez CPCano, sempre CPCano. E há 3 anos eu estou à frente do Paz de Carvalho, e no Paz de Carvalho eu vi alguma coisa de muito diferente. É a primeira vez que eu vejo a sociedade civil representada se organizar por amor a uma instituição. São mais de 100 jovens senhores e senhoras que fazem parte do grupo CPCanos da década de 60 e 70, que estão com a gente no dia a dia da escola, no fazer da escola, que estiveram presentes na reforma última que aconteceu de 2019. E nesses 3 anos eu aprendi com eles o que é amar uma instituição, o que é ter pertencimento a esta instituição. E hoje eu venho aqui vestida com a camisa deles, né? Em que eles dizem assim: CEPC, é impossível te esquecer. E isso traz para a gente, enquanto direção da escola, uma responsabilidade muito grande. Porque nós estamos, no momento, responsáveis por fazer com que a geração que hoje está também tenha a mesma sensação, ao passar 3 anos com a gente no ensino médio, de que seja impossível esquecer o CEPC. Então, nós, hoje, que estamos dentro na escola, nosso grupo docente, e aí eu quero cumprimentar a cada professora aqui presente, professora Camila, professora Edneide, professora Sara, professor Paulo Castelo, professor Valdemir, professor José. E se eu esqueci de alguém, eu peço, professor, nosso professor de história, querido, ali atrás,
Otávio Rangel, professor Cassundé, e dentre outros que não estão aqui no momento, mas se fazem representar, a nossa vice-diretora Thais Arede, as nossas coordenadoras Lucília, Cíntia, Jacó. Hoje, essa equipe tem a responsabilidade de fazer que o CEPC seja, sim, inesquecível, que o CEPC, sim, seja brilhante, que o CEPC continue fazendo parte da melhor história da história da educação do Estado do Pará. Então, para a gente, estar no CEPC é uma grande responsabilidade de formar novos cidadãos brilhantes para a sociedade paraense. E estes jovens que aqui estão, em quantidade numerosa, mais de 200 jovens que aqui estão, são o futuro da nossa sociedade. São futuros médicos, advogados, fisioterapeutas, pessoas que, assim como Jader Barbalho, que foi presidente do Grêmio, assim como Zeno Veloso, que foi talvez o maior jurista do Pará, de fama internacional, e tantos outros que fizeram parte da nossa história e que hoje brilham grandemente, donos de hospitais, enfim, são tantos os personagens que se a gente for tentar falar, não vamos dar conta de tudo. O próprio Valber, né, que é imortal da nossa Academia Paraense de Letras. Nós hoje temos a responsabilidade de fazer os futuros Valber, os futuros Jader Barbalhos, os futuros Zeno Veloso. Então, eu queria dizer a todos vocês que nós acreditamos que vocês têm potencial para serem os melhores. Falta só, às vezes falta que vocês acreditem nisso, mas a nossa missão aqui é formar cidadãos cada vez mais brilhantes para a sociedade paraense. Uma salva de palmas para vocês. Obrigado à nossa diretora, Aline, pelas palavras, nossos agradecimentos. Eu já aprendi mais uma, né? Então, não vou mais chamar de ex-aluno, né? É CPCiano, não é isso? Então, pronto, professora, já aprendi. Uma vez CPC, sempre, né? Eu quero só registrar, gente, aqui a presença do representante da SEDUC, o Renan Silva, também aqui a presença... A presença do subprefeito do distrito de Coaraci, o Vitor Gama, e também a presença do professor ex-diretor Manuel Moutinho. Parabéns. Para dar sequência, que tem muita gente em pé, a gente precisa ouvir também todos os companheiros. Chamo já o professor José Maria. A palavra é sua. Bem, boa tarde a todos. Com muita satisfação, o discurso é de improviso, né? Nada preparado, nada formal, mas eu tenho muita satisfação de estar aqui nesse momento, passando até para a história, né? Porque eu fui aluno do Parque de Carvalho, de 77, 78, 79, depois formei em matemática pela universidade, voltei em 85 como professor, terminei a minha primeira etapa em 2018 e não parei, né? Digo, eu tenho que voltar para essa escola, porque eu estava com 53 anos. Eu digo, não, eu vou voltar, vou fazer um novo concurso. Fiz com a mesma matrícula, vínculo 2, estou ali de novo, né? Ou seja, é muito gostar da casa, né? Muito amar essa casa. É um depoimento assim que não dá para ver, mas a gente se arrepia, porque é emoção demais fazer parte da história dessa escola, né, desse colégio. E eu vou passar, né? Meu nome está nas placas lá, eu até brinco, digo, olha, vai ficar aqui meu nome quando eu for para uma outra vida, né? É a passagem, né?
Então, eu agradeço muito. Eu sou matemático, sou direto, objetivo. Agradecer aos colegas que estão aqui, em nome de todos os professores também, que a professora Aline já falou em todos eles. Agradecer ao deputado por ter feito essa homenagem belíssima à escola, né? E gratidão sempre, gente, né? Agradecer a Deus. E é isso aí. Vou passar a palavra para outros, para não ficar muito cansativo. Estamos juntos, CPCano, até o fim. Tá certo, parabéns, obrigado, professor Zé Maria, por suas palavras. E vamos chamar agora o segundo professor mais antigo em atividade à nossa escola, professor Manuel Ramos. Vontade, professor. Boa tarde, CEPC! Alguns poderiam pensar, poxa vida, mas o Manuel Ramos quebrou o protocolo, não cumprimentou a diretora, não... CEPC somos todos nós. CEPC é o deputado Rony Silva, que teve a brilhante ideia de homenagear essa instituição praticamente bicentenária. Então, agradecendo a Deus por termos essa oportunidade de recebermos essa homenagem, agradecendo ao deputado Rony Silva por nos proporcionar esse momento de felicidade. O que nós temos aqui hoje é um encontro de gerações. A geração dos cabeças brancas com a geração dos cabeças pretas. Correção, a geração dos cabeças brancas, a geração dos cabeças pretas, vermelhas, amarelas. Muito bem, obrigado pelo popstar, prezado deputado, mas o que a gente procura é construir uma educação com seriedade e amor. O Magno falou que ele é matemático, ele é direto ao ponto. Eu sou filósofo, sou subjetivo, eu dou voltas para chegar ao ponto. Somos partes de várias histórias. E muito nos apraz estar aqui, deputado, diretora, disse de tantas histórias no CEPC, que até hoje está lá, cuidando das plantas, vendo como é que está tudo, se está faltando, se não está faltando. O Rufé não é ex-aluno, é um CPCano que continua frequentando a nossa escola. Então, nós somos partes de várias histórias. O Colégio Paz de Carvalho está completando 184 anos. É quase bicentenário. Nações não duraram tanto tempo como a nossa escola. E isso aumenta a nossa responsabilidade. Foram citados aqui o professor Moutinho, o Valber Monteiro, a Belduque, aqui presente. Eles construíram a história do CEPC. Alonso Rocha, poeta, príncipe dos poetas paraense. Poxa vida, quanta gente boa, quanta gente maravilhosa que construiu a história do Paz de Carvalho e nos proporcionou essas vivências. Então, esse encontro do passado com o futuro é um momento sem igual na história do CEPC.
estar num lugar como esse, chamado Palácio da Cabanagem, um dos movimentos mais importantes que esse país já teve, uma revolução amplamente popular, é realmente um privilégio. E estar nesse auditório chamado João Batista, que foi brutalmente assassinado lutando por uma sociedade justa e igualitária, novamente uma felicidade. Tenho 66 anos de idade, vivi muita coisa, vi muita coisa, mas eu ainda não tinha vivido essa experiência maravilhosa. Vocês são o presente do CEPC. O passado nos deu um legado. E olha que responsabilidade vocês estão tendo de dar continuidade nesse legado, de escreverem o capítulo da história de vocês. Em 30 anos de Paz de Carvalho, se contarmos 3 anos para cada classe que passa, pelo menos 10 gerações passaram ali pelas nossas mãos. Mãos do professor Cassundé, professora Camila, professor Otávio, professor Valdemir. Então, para não me alongar, a gente, no Paz de Carvalho, Rony, diretora, disse, e alunos, nós queremos transformar, aliás, pessoas em cidadãos conscientes, para saber o que fazem, como fazem e por que fazerem. Quando tiverem ciência disso, tenho certeza que vocês serão protagonistas nas próprias histórias de vocês. E ser protagonista na sua própria história significa escrever o final feliz que todo ser humano almeja nesse mundo. E, para finalizar, eu pergunto sempre para os nossos alunos, para as nossas alunas, por que vocês foram estudar no Paz de Carvalho. E as respostas são as mais diversificadas possíveis. Eu vim para cá para me formar, eu vim aqui para estudar, para ter um futuro melhor. E aí eu acrescento para vocês. Vocês estão no Paz de Carvalho, e a geração que passou pelo Paz de Carvalho para se tornarem pessoas melhores do que são. Se é que tem uma missão para a humanidade tem que necessariamente deixar esse mundo melhor do que ela encontrou. Então, é esse o motivo de vocês estarem no Paz de Carvalho, se tornarem pessoas melhores do que são e deixar esse mundo melhor do que encontraram. Muito obrigado. Obrigado, professor Manel, por suas sábias palavras. Eu acho que vão de encontro com toda a história construída pelo Colégio Paz de Carvalho. O senhor só esqueceu de uma coisa. O senhor esqueceu os careca e os que estão ficando careca que nem eu. Não é só o cabeça branca nem o cabeça preta, né? A turma gosta, né? A turma gosta. Mas, dando sequência, vamos chamar o nosso querido escritor e também CPCiano, Valber da Silva Monteiro. Presidente, eu peço permissão para ocupar a tribuna. Fique à vontade. Excelentíssimo senhor deputado Rony Silva, preside esta sessão. Demais pessoas, colegas, amigos, professores que compõem a mesa, educadores, estudantes
que compartilha o compromisso com a educação em nosso Estado. Eu fui tentado a falar de improviso, mas falar sobre o Paz de Carvalho é algo profundamente emocionante. Eu optei por uma pequena oração escrita, mas ao ver esse auditório dessa maneira tão magnífica, eu vou fazer uma introdução de improviso. Para contar 2 fatos rápidos para vocês. Em 1959, eu cursava a 4ª série do ginásio. O Pará era governado por Magalhães Barata e houve uma tentativa de tirar o CEPC do prédio que ele ocupa e transferi-lo para onde hoje é a UEPA, a Universidade do Estado do Pará. Os alunos todos se levantaram contra. O movimento de protesto foi algo tão gigantesco e incisivo, e olha que se vocês forem pesquisar na história quem foi Magalhães Barata, ele era um governador muito duro. O professor Moutinho deve se lembrar desse fato. Ele recuou, o Paz de Carvalho continuou aonde está e foi criado em seu lugar o Colégio Estadual Magalhães Barata. O segundo fato tem relação com esta casa, mas não com este local. 1962, Pará governado por Aurélio do Carmo. Eu, estudante do 3º ano clássico, presidia o Clube da Despedida, que era o clube dos alunos do 3º ano, já tinha passado pela presidência do Centro Cívico Honorato Filgueiras no ano anterior. E nós tínhamos um professor de filosofia, Francisco de Paulo Mendes, um dos homens mais notáveis, uma das culturas mais brilhantes, uma das pessoas mais exponenciais da cultura desse Estado. E o governador decidiu exonerar o professor Francisco de Paulo Mendes e nomear em seu lugar, por uma questão de ética, eu não vou dizer o nome, mas um quintanista de direito. Uma pessoa que estava terminando de cursar a faculdade de Direito e que jamais poderia se ombrear com a cultura, com o intelecto de um Francisco de Paulo Mendes. Nós não contamos conversa. O Paz de Carvalho entrou em greve e, mais do que em greve, ocupou as dependências da Assembleia Legislativa. Em plena sessão ordinária, a Assembleia funcionava nos altos do Palacete Azul, do Palácio Antônio Lemos. Nós ocupamos a Assembleia e interrompemos a sessão. Estava sendo homenageado um doutor Penido. Eu me lembro bem desse nome, porque era a pessoa que estava sendo homenageada. O presidente da Assembleia tentou suspender a sessão, os estudantes invadiram o plenário e obrigaram os deputados a ficarem sentados para saberem por que nós estávamos ali naquele momento. Rebeldia? Sim. Mas o estudante do Paz de Carvalho nunca foi passivo. E o resultado é que o governador voltou atrás e o professor Francisco de Paulo Mendes foi reintegrado na sua cátedra. Eu poderia discorrer também sobre outros fatos mais interessantes, porque o Paz de Carvalho protagonizou festas incríveis nesse Estado.
Havia o Grande Hotel e, atrás do Grande Hotel, o Palace Teatro, que era um dos lugares mais lindos que a sociedade paraense podia ter. E o CCHF promovia festas nesse local, no Palace Teatro. E foram festas deslumbrantes e inesquecíveis. Assim como o professor Moutinho tem guardado, tem todo um alfarrábio do recorte de jornais daquela época, eu também me dei ao prazer de colecionar, assim como Orlando Ruffey, toda a história do Clube do Remo. Mas voltemos ao discurso. Senhor presidente, hoje esta casa se reveste de orgulho e reverência para celebrar uma instituição que transcende os muros da sala de aula e se inscreve na própria história do Pará. O Colégio Estadual Paz de Carvalho, que completará no próximo ano de 2026 185 anos de existência. A feliz iniciativa de Vossa Excelência é o ato inaugural dos festejos desse jubileu que se aproxima. A verdadeira data de fundação do Colégio... Obrigado. A verdadeira data de fundação do Colégio Estadual Paz de Carvalho é 28 de junho de 1841. Foi criado como Liceu Paraense pela Lei 97, no governo de Bernardo de Souza Franco, presidente da província do Pará. A instituição foi posteriormente renomeada para Colégio Estadual Paz de Carvalho. A data de fundação é frequentemente confundida com a data de inauguração, que ocorreu no dia 28 de julho de 1841. No entanto, a data oficial correta é 28 de junho. O Paz de Carvalho não é apenas o mais antigo colégio público do Pará. É um verdadeiro monumento da educação brasileira. Seus corredores já foram percorridos por gerações de paraenses que ali encontraram não apenas conhecimento, mas também valores, sonhos e o impulso necessário para transformar suas vidas e, por consequência, a sociedade. Ao longo de quase 2 séculos, o CEPC formou líderes, pensadores, artistas, cientistas, professores e cidadãos comprometidos com o bem comum. É impossível falar da história intelectual e política do Pará sem mencionar os nomes que passaram por suas salas, que ali foram despertados para o senso crítico, para a cidadania e para o amor à nossa terra. Se nós fôssemos fazer uma listagem dos governadores, dos ministros, dos literatos, como Dalcídio Jurandir, nós passaríamos com certeza o resto dessa tarde apenas na enumeração de nomes. Mais do que um colégio, ele é um símbolo de resistência e renovação. Resistência porque sobreviveu às transformações sociais, às crises econômicas e às mudanças de paradigmas educacionais. Renovação porque soube se reinventar, mantendo viva sua missão de formar com excelência, mesmo diante dos desafios que a educação pública enfrenta. Celebrar os 184 anos do Paz de Carvalho, que por feliz iniciativa da Assembleia Legislativa, nesta sessão especial, convocada de maneira inédita pelo excelentíssimo senhor deputado Rony Silva, representa também o início da comemoração do jubileu do próximo ano e também significa reafirmar nosso compromisso com a educação pública de qualidade. É reconhecer que investir em escolas como essa é investir no futuro do Pará e garantir que cada jovem, independente de sua origem, tenha acesso ao saber, à cultura e à oportunidade de construir
uma trajetória digna. Aos professores, funcionários, alunos e antigos alunos do Paz de Carvalho, nossa mais profunda homenagem. Vocês são os guardiões de uma história que não se apaga, que se renova a cada geração e que continua a iluminar os caminhos do nosso Estado. Que esta data inspire políticas públicas que valorizem a educação como pilar do desenvolvimento. Que o exemplo do Paz de Carvalho nos lembre que escolas não são apenas prédios, são templos de transformação. Parabéns, Colégio Estadual Paz de Carvalho, que venham mais 185 anos de luz, saber e esperança. Muito obrigado. A cada fala um pouco mais da história, né? Um pouco mais desses quase 2 centenários. Mas vamos seguir por conta do nosso horário, e a gente é bom agora ouvir também, representando os alunos, né? A nossa querida Eduarda, atual presidente do Grêmio. Boa tarde a todos. Eu gostaria de falar algumas palavras aqui, senhoras e senhores, autoridades presentes, professores, funcionários, colegas, CPCanos e antigos alunos do Paz de Carvalho. É uma honra, como presidente do Grêmio Estudantil, participar desta sessão solene em comemoração aos 184 anos do nosso amado Colégio Paz de Carvalho. Hoje, celebramos não apenas a história desta instituição, mas também o legado de gerações de CPCanos que, ao longo de quase 2 séculos, ajudaram a construir a grandeza desta escola. Cada ex-aluno que aqui estudou deixou sua marca, levando consigo valores, conhecimentos e experiências que continuam ecoando na sociedade. E nós, CPCanos de hoje, temos a responsabilidade de honrar essa trajetória, aproveitando cada oportunidade e mantendo viva a chama do nosso colégio. Em nome dos estudantes, agradeço a todos que fazem parte desta caminhada, professores, funcionários, antigos CPCanos e colegas, pois juntos fortalecemos a tradição e renovamos a esperança no futuro. Parabéns a todos nós, CPCanos de ontem e hoje, que construímos essa história de 184 anos do nosso amado Colégio Paz de Carvalho. Obrigado, Eduarda, pelas palavras. Vamos continuar ouvindo as mulheres, né? Vamos de uma geração agora a outra, né? E ouvir a nossa querida Dice Maria, também CPCana da década de 50, não é isso? Pode ser aqui. Deputado Rony, antes de mais nada, muito obrigado pela sua lembrança. Além do deputado Rony, eu me dirijo a vocês, colegas, pois fazem 70 anos que eu entrei para estudar no Paz de Carvalho. E desses 70 anos para cá, eu morei 20 anos no Rio Grande do Sul. E voltei em 1987. E acontece que me acharam há poucos anos atrás, há 6 anos atrás. Vocês sabem para quê? Para comandar os trabalhos de reinauguração do Colégio Estadual Paz de Carvalho, que ocorreu há precisamente 6 anos atrás. Quem me achou? Aqueles que foram meus alunos. Como essa peça rara aqui do lado, aquela outra ali que está de blusa vermelha, que só me chama de Malina, porque eu deixei ele para a segunda época,
quando fui sua professora, tá? E me acharam, e durante aqueles anos, com o trabalho do atual governador, pai do meu ex-aluno, Jader Barbalho, nós reconstruímos o colégio. E de lá para cá, quando pergunto o que eu faço lá, eu digo, eu sou quebra-galho. Por que eu sou quebra-galho? Vocês sabem por quê? O que vocês me veem fazendo lá? Cuidando do jardim, da pracinha, arrumando a antiga sala que, quando nós assumimos para restaurar o colégio, era um depósito de entulhos, o atual Salão Nobre, que, como vocês sabem, nós reinauguramos a questão de alguns meses atrás, né? A reinauguração do Salão Nobre foi feita por quem? Não foi pelo governo, foi por esses alunos da década de 60 para cá, que continuam a atuar dentro do colégio. A mais nova atividade é a reforma para a instalação da sala de projeção do colégio, que, de acordo com o que a diretora Aline acabou de me dizer, está sendo remontada hoje, tá? Tudo isso, gente, com recursos de quem? Dos alunos CPCanos de ontem, tá? No último encontro nosso, a questão de 3 semanas atrás, tinham mais ou menos 60 CPCanos. Não, 60. Bem, então aumentou. O que eu queria dizer para vocês é o seguinte: tinham CPCanos que levaram, ouvem só o amor, esposa, filha, genro e um bebê de 7 meses, neto. Enquanto isso, tinha um outro CPCano, meio carequinha, que para esconder a careca põe um chapéu. Vocês sabem quem é? O dito cujo que está aqui do meu lado. Ele levou 2 filhos, um filho postiço, né? E assim vai. Reparem. Tá. Eu não sei se trouxeram, eles trouxeram para entregar ou para se ouvir. Ele é o autor do hino do aluno CPCano, Camilo, tá? E quem musicalizou foi o desembarcador Vicente Malheiros da Fonseca, esposo da CPCana Levanta, Neide Sirotô da Fonseca. Hino do aluno CPCano. Reparem, gente, tudo isso é história, tá? E eu só faço esse pequeno, vamos dizer, essa pequena rememoração, justamente para mostrar para vocês o que o CEPC representou e representa na nossa vida. Hoje mesmo, não sei se vocês chegaram a ver, o nosso jardineiro estava lá. Viram ele? Seu Nascimento? O que ele estava fazendo? Semana retrasada, ele fez uma arrumação direta na pracinha. E hoje ele foi para lá para pintar os vasos, pintar a beirada das calçadas, tudo com dinheiro da rifa que nós realizamos no último almoço.
tá? Porque essas coisas todas é o quebra-galho que eu digo que eu faço, né? Quem de vocês já me viu andando lá pelo Parque de Carvalho? Levanta o braço. Pelo jeito, vocês estudam mais à tarde, né? O pessoal da manhã é que me vê mais seguido lá. Então, gente, o tempo está correndo. Essa rememoração é para vocês sentirem, tá? O amor de uma aluna, professora, vice-diretora e hoje a quebra-galho. CEPC, ontem, hoje e sempre. É impossível te esquecer. Nosso agradecimento à professora Dirce. Agora vamos dar a palavra para o ex-aluno, né? Dela, que vamos ouvir o querido Camilo Pinto. Depois de tudo que falaram, principalmente das palavras do Valbert, me deu vontade de cometer aqui uma atividade que é comum a todo mundo. Me deu vontade de colar. Eu acho que estou com vontade de colar, é o único jeito que tem, né, para poder repetir tudo isso. Eu estudei no Parque de Carvalho 7 anos, né, 4 de ginásio, mais 3 de científico, e saí de lá direto para a universidade. Eu sou formado em engenharia civil e devo meu diploma ao professor Manuel Viegas Campbell Moutinho, que, com aulas de matemática, geometria no espaço, me fez aprender o que era o jumo da minha profissão. Agradecer ao nosso parlamentar e esperar que sempre os olhos do povo, do público, né, dos políticos, sejam sempre voltados para a educação, porque é impossível nós termos colégios muitas vezes abandonados e relegados a segundo plano, como se a educação não fosse uma coisa prioritária. Tá bom? Obrigado a todo mundo. É impossível esquecer o CEPC. Obrigado, Camilo. E, por fim, a gente vai agora ouvir também um outro ex-CPCiano. CPCiano, né? Continuo cometendo essa gafe, professor. Orlando. Boa tarde a todos os CPCianos. Vocês não fazem ideia do prazer, da satisfação de estar aqui. Inicialmente, eu quero agradecer ao deputado Rony Silva por essa brilhante ideia. Nunca antes um deputado teve essa ideia de homenagear o Colégio Estadual Parque de Carvalho. E, por falar em Colégio Estadual Parque de Carvalho, não sei se vocês perceberam, mas a rede estadual de colégios em Belém é conhecida como Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio. O CPC é o único colégio que mantém o nome, Colégio Estadual Parque de Carvalho, graças a uma lei criada por um deputado estadual, CPCiano, Nicier Ribeiro. Foi um projeto dele, aprovado também por unanimidade, que é o único colégio que mantém esse nome, Colégio Estadual Parque de Carvalho, diferentemente de todos os outros. Então, deputado Rony, muito obrigado de coração por essa homenagem ao nosso querido, amado e inesquecível colégio. Eu estou muito emocionado, porque eu jamais pensei que um dia um deputado fosse homenagear. E nós tivemos aqui, nessa Casa Legislativa, brilhantes deputados CPCianos e não tiveram essa ideia, né? E foi justamente de um deputado que não teve o prazer, a satisfação de estudar no CPC, né? Teve essa brilhante ideia. Então, eu peço uma salva de palmas esfuziante para o nobre deputado autor dessa ideia.
Nobres colegas CPCianos, vocês talvez não saibam, não sabe assim, eu diria, o que significa estudar no Paz de Carvalho. Eu, tal qual o Camilo Del Duque, eu estudei também 7 anos, fiz 4 anos de ginásio e 3 de científico. E me tornei professor de estatística e no início de contabilidade. E graças aos ensinamentos do professor Moutinho, Manuel Leite, Aurélio Duó, Cleiton, eu optei pela ciências matemáticas, né? Naquela época tinha CB, CM e CH, que era o clássico que o Valber Monteiro estudou, né? Bem, para que vocês tenham uma ideia, os grandes políticos do Pará foram alunos do CPC. Eu vou citar apenas um, tá? Que um político brilhante, de uma expressão grandiosa, que foi o ministro, senador Jarbas Gonçalves Passarinho, ex-aluno do CPC. E sempre divulgou o CPC onde quer que ele estivesse presente ou fazendo palestras. O CPC é o colégio mais antigo do Brasil em atividade. O Dom Pedro II era o primeiro, mas ele parou, e o CPC em atividade é o colégio mais antigo do Brasil. Vocês têm que ter muito orgulho por estudarem no Paz de Carvalho. Eu vou contar para vocês, eu não quero me alongar muito, 2 fatos, 2 causos do CPC. O aluno do CPC, ele é muito importante, vocês não imaginam o alcance de um aluno do CPC. Quando eu entrei no CPC em 1964, eu tinha 13 anos de idade. Eu prestei exame de admissão, passei em 9º lugar, 13 anos. Egresso de um colégio, de um grupo escolar, Camilo Salgado, lá no Jurunas, onde eu estudei também o meu primário. Depois fui para o Paz de Carvalho, sempre estudando em escola pública. Chegando no CPC, os alunos mais antigos, eles pegavam os novatos e nós tínhamos que pagar uma prenda. Vocês não imaginam qual foi a prenda que eu tive que pagar. Um certo aluno chegou comigo e disse assim, olha, pegou um palito, quebrou, deixou só a cabeça do palito. Você vai medir a quadra com essa cabeça do palito. Era o trote do CPC. Aí eu fui, com a vontade, comecei a medir. Quando estava na metade, o cara disse, pode parar. Nós estamos com fome, temos que agora fazer o lanche. Tinha comadre lá na cantina. Aí, para fazer, chegou, não, o lanche não, vamos comprar uma bola de voleibol, de futebol de salão, bora, vaquinha. Aí todos nós tínhamos que pagar alguma coisa. Isso era o trote do CPC. Mas era um trote bem intencionado, não existia violência nenhuma. Bem, no CPC, quando nós estudamos, eu, Camilo, que é da minha época, tivemos a professora Dirce, que era conhecida como Malina, era a professora Malina, porque realmente ela era Malina. Eu era aluno dela, eu e a irmã dela, a Ocirema, nós éramos alunos da Dirce. Ela nos deixou em segunda época. Sabe? Quase nos reprovou, mas nós estudamos, tiramos um 10. Mas ela era assim com todo mundo, até com uma irmã, ela era radical. Para vocês verem como é que o professor do Paz de Carvalho, ele não tinha flexibilidade com ninguém, não. E nós tínhamos, à época, uma inspetora, dona Laurinda, conhecida como Loló, que o Camilo quase faz ela infartar, aprontou tanto com ela. Essa inspetora, ela tinha um poder tão grande, maior que o poder do Xandão, sabe? Essa dona Laurinda. Infelizmente, ela já partiu, mas ela tinha uma moral tão grande. Ela chegava, quando nós adentrávamos no colégio, ela olhava. Um dia eu estava com uma meia diferente. Eu, na minha pressa, eu coloquei uma meia preta e uma outra, uma meia marrom. Ela olhou assim para mim, seu Orlando, essa meia está errada aqui, não é sua, não é minha não, também não é sua. Ela pegou pela minha orelha, vou levar na diretoria, porque eu respondi assim para ela.
Só que o diretor era o saudoso professor Robertinho, professor de matemática também. Aí, atendendo a solicitação dela, tudo bem, deixa aqui, inspetora. Depois conversou, olha, na próxima vez, tal, legal. Então, aconteciam muitas coisas no Paz de Carvalho. Ainda há pouco, o queridíssimo professor Ramos, né, o que vocês aplaudiram, digamos assim, eu vou corroborar com vocês também. Eu tive o prazer de ser professor da esposa dele, minha querida Ana Rosa. Ramos deu um abraço para Ana Rosa, foi minha monitora, serviu como monitora para mim também. Então, o Paz de Carvalho, vocês têm que ter muito orgulho desse colégio, muito orgulho mesmo. Estudar no Paz de Carvalho não é para qualquer um, não. E o Paz de Carvalho tem uma coisa que sempre me chamou a atenção. Ele sempre foi muito bem dirigido, teve bons diretores, teve o professor Moutinho, que está aqui, teve o Roberto, teve o Fernando César Franco, meu amigo, teve o Edson Franco também, o Wilton de Queiroz Moreira, e hoje é muito bem dirigido pela professora Aline, a quem eu peço uma salva de palmas. A professora Aline, para quem não sabe, ela é egressa também lá do Grupo Escolar Camilo Salgado, o colégio que eu estudei. Ela foi diretora lá. E a professora Aline, ela implementou uma metodologia no CPC que salta aos olhos. Todo mundo percebe isso. Hoje o colégio é muito bem, de uma forma democrática, ela ouve o alunado de modo geral. Ela fez com que o Grêmio, no CCHF, tão bem comandado hoje pela Eduarda, tivesse uma participação muito ativa. Então, o CPC sempre teve bons diretores. Isso é fundamental para que ele se sobressaia, porque ele mostre toda a sua grandiosidade. E eu quero encerrar isso aqui dizendo uma coisa para vocês. Tudo que eu sou hoje em dia começou no CPC. O CPC é o maior formador de caráter de um aluno. Eu costumo dizer para os meus alunos que o CPC é o berço da educação do Pará. Muito obrigado, parabéns a todos vocês que estão aqui, e mais uma vez, parabéns por essa brilhante ideia, deputado Rony Silva. Obrigado, professor Orlando. E, por fim, antes da gente poder fazer a entrega das homenagens, queria convidar para poder fazer uso da palavra em nome dos homenageados, o professor Manuel Moutinho, que possa usar da tribuna para poder falar em nome dos homenageados. Prezado deputado, que programou uma festa tão bela como esta que está sendo agora. Senhores pertencentes a esta festa toda, e o mais difícil aconteceu, esse número de alunos tão grande aqui presente, né? Eu fui diretor, eu fui professor desde 1959 e fui diretor de 72 a 79. Aí convidado pelo governador Alacide Nunes. Vou fazer uma história do tempo que eu estive como diretor. Como é gratificante festejar os 184 anos de vida deste que tem sido um dos baluartes criados a serviço do maior bem de uma sociedade, a educação. E mais ainda,
quando diz respeito à educação pública. O Colégio Estadual Paz de Carvalho é patrimônio do Pará e de sua gente. Nasceu, conforme já foi colocado aqui, como Liceu Paraense, por força da Lei 97, de 28 de junho de 1841, do presidente da província do Pará, Bernardo de Souza Franco. O nome foi trocado durante muito tempo, já foi Colégio Paraense, antes de ser rebatizado com o nome de Ginásio Paz de Carvalho, para depois virar Ginásio Paraense, até ser sacramentado com o nome de Colégio Estadual Paz de Carvalho, a partir de 1942. Nós todos que por ele passamos, em alguns anos de nossa vida, certamente podemos afirmar que nos consideramos dentre os mais felizes seres deste chão. Também não é para menos. Aqui, junto com a aquisição de conhecimentos, adquirimos preparo mais amplo para enfrentar a vida. Juntamente com o saber formal, veio o saber de como agir, honestidade, seriedade, dignidade. Exemplos não nos faltaram. Diretores, professores e funcionários assíduos, zelosos, cuidadosos, atentos a que a disciplina fosse cumprida à risca, eram constantes no dia a dia deste educandário que formou incontáveis gerações. Particularmente, ainda jovem, assumi, em março de 1959, o ensino de matemática nas séries do antigo curso ginasial e científico, hoje fundamental e médio, respectivamente. Depois, em outubro de 1971, vinha a ser nomeado para a função de diretor, que por 8 anos tive o prazer de exercê-la. Não trazia nenhuma experiência administrativa, mas tão somente a vontade de acertar, a persistência no fazer e a obstinação no querer, aliadas no apoio incondicional dos meus colegas de trabalho e na receptividade do grande corpo discente. Desde os primeiros dias, passei a colecionar todas as notícias que os veículos de comunicação social impressa registravam sobre o dia a dia das atividades do colégio, resultando um formidável acervo de informações para a consulta de pesquisadores e interessados na história da educação naquela época. Eu tenho uma quantidade de informações dessa época muito grande. Desculpe a voz que está meio rouca. São 88 anos, né? Já reconhecendo os diversos desafios que se colocam à frente para a direção do Paz de Carvalho resolver, arregacei as mangas e fui ao trabalho. Iniciei pela recuperação do Interact Clube, desativado há alguns anos, que realizava interessante trabalho para a comunidade interna. Contei com a ajuda dos jovens alunos e coordenação do professor Nelson Ribeiro. A seguir, restabeleci a representação discente, junto à direção do colégio, quando reativei o Centro Cívico Honorato Filgueiras, que se encontrava hibernado já há vários anos e curtia um silêncio profundo. Assim, em 18 de agosto de 74, podemos ver o Centro Cívico exercendo sua função de bem representar os interesses estudantis,
comandado pelo aluno Nelson Ribeiro, presidente, e pela aluna Maria de Nazaré Corrêa de Azevedo, vice-presidente, para o biênio 1974 e 75. Em ato contínuo, incentivei a criação da Associação dos Ex-Alunos do CEPC, a qual foi instalada solenemente na sala da congregação, em fevereiro de 1975, ficando sob a responsabilidade de uma junta governativa constituída pelos alunos Fernando Velasco, presidente, Maria Luísa Vela Alves, professora de canto, né? Vice-presidente, Carmen Laura Teixeira, primeira secretária, e Valber Monteiro, o segundo secretário. Merece registro dizer que, por ocasião de tão importante instalação da Associação dos Ex-Alunos, esteve presente a prestigiá-la o senhor Pedro Paulo Paz de Carvalho, filho do ex-governador João Paz de Carvalho, o mesmo que dá o nome a esse colégio, tendo sido saudado pelo ex-aluno e, no momento, professor Estélio Éleres de Souza. Bastante emocionado, Pedro Paulo agradeceu aos recém-associados ali presentes aquela homenagem, revestida de amizade e reconhecimento, pelo que o colégio lhes dera a fim de vencer na vida. Mas não esqueci dos professores. Passei a olhar o problema relativo a eles. Logo eles que constituem a pedra fundamental de tudo que acontecia na vida escolar deste colégio. Comecei, então, a pensar na criação da Associação dos Professores do CEPC. Não tardou muito tempo e logo essa ideia foi tornada realidade, inicialmente comandada pelo professor José Maria Constante Lins, que era um advogado, mas professor de matemática. O apelido dele era Cachorrinho. Cachorrinho. O pai dele, que era professor de latim, era o Cachorrão. Certa vez, só mudando aqui um pouquinho, certa vez eu estava na hora do recreio, nos altos ali do Parque de Carvalho, havia uma mesa onde os professores ficavam aguardando acabar o recreio para voltar para a sala, né? Aí estava eu, o Cachorrão aqui, o pai dele, o Cachorrinho aqui e tal. Aí subiram várias alunas. Aí olharam lá e perguntaram: professor, para o Cachorrão, né? Hoje a prova é para os alunos ou para as alunas? Aí o Cachorrão olhou e disse: subam as saias e desçam as calças. A prova era para as mulheres, né? Já conhecendo os diversos desafios que se colocam à frente para a direção do Parque de Carvalho, arregacei as mangas e fui ao trabalho. Iniciei pela recuperação do Interact Club, desativado há alguns anos. Por fim, criei o Centro Cultural CPCiano, com a finalidade de incentivar vocações artísticas e desenvolver o gosto pela arte e cultura dos alunos. A primeira diretoria
Foi empossada em novembro de 1976 e foi constituída pelos então alunos Raimundo Paz de Souza, diretor, Valci Souza da Cruz, vice-diretor, Kátia Anajás, primeira secretária, Humberto Dias, segundo secretário, João Bosco Ferreira, tesoureiro, e Vânia Siqueira, Relações Públicas. O Centro Cultural, então, estava criado. Percebe-se que, por todos esses organismos, atuando no âmbito do Paz de Carvalho, meu compromisso diário, ao estar à frente da direção, não foi outro, senão o da formação integral da juventude cepeciana, por tinha consciência de que ali estavam a ser plantadas sementes do bem que iriam germinar árvores frondosas, cujos frutos a sociedade haveria de colher. E não foram poucos os que colheu, e por continuidade ainda os colhe. Em razão de tudo isto, tenho a mais grata satisfação de ter feito parte desta história, deste grande colégio Paz de Carvalho, já de longa trajetória, e ter contribuído para que o CEPC pudesse ser expoente na educação do Pará, entregando aos paraenses homens e mulheres bem preparados, intelectual e moralmente, nas diversas atividades e profissões. Resta-me dar os parabéns aos seus estudantes e professores de ontem, de hoje e de sempre, pelo que foram, são e serão na vida. Parabéns, Paz de Carvalho, pela sua história quase bicentenária. Muito obrigado. Obrigado, professor Manuel Montini, por tantas histórias contadas. Quero registrar a presença do vereador Ayrton, lá de Monte Alegre, os amigos que nos visitam lá do oeste do Pará, vieram conhecer um pouco da história também do Colégio Paz de Carvalho. Devolvo nesse momento ao cerimonial para que a gente possa fazer as homenagens, a entrega dos diplomas. Com sua permissão, Excelência, senhoras e senhores, boa tarde. Deputado Rony, uma nota de registro que eu acho que também empresta o simbolismo devido. O mestre de cerimônias do Parlamento Estadual é filho de um cepeciano com muito orgulho. As senhoras e os senhores que aqui se encontram e os que nos assistem... Me permite? Pois não. Excelência, também, ele não é o filho de um ex-cepeciano qualquer, porque José Cláudio do Amaral Pinheiro, o pai do Marcelo, foi uma lenda viva do Paz de Carvalho. Vocês lembram que eu falei no meu discurso sobre as festas do Paz de Carvalho, as festas memoráveis que foram dadas pelo Paz de Carvalho, pelo CCHF. Essas festas eram comandadas pelo José Cláudio do Amaral Pinheiro, de inesquecível memória e lembrança. As senhoras e os senhores que aqui se encontram e aos que nos assistem ao vivo pela TV Alepa, é importante destacar que o Parlamento Estadual tem por hábito, nas sessões solenes como esta, expedir e reconhecer aos cidadãos paraenses com homenagens especiais. É o que faz Sua Excelência o senhor deputado Rony Silva, neste momento, ao outorgar a homenagens especial do Parlamento paraense às pessoas que fazem toda essa história no tempo de ontem, de hoje e já prontos para o amanhã, porque o CEPC representa tudo isso. Senhor deputado, por gentileza, queira tomar a frente desta mesa de honra para a outorga das homenagens especiais que compõem esta sessão solene, sendo a primeira delas a atual diretora do CEPC, a professora Aline Castro de Souza Santos.
Aos seus aplausos, senhoras e senhores, a diretora do CEPC, sendo homenageada pelo deputado Rony Silva. A atual presidente do Grêmio Centro Cívico Honorato Filgueiras, Eduarda Brandão Mendes. Ao professor de filosofia Manuel Ramos da Conceição Freitas. Ao professor de matemática e ex-aluno José Maria Magno Pereira. A ex-professora, ex-aluna, a curadora de todo esse trabalho, professora Dirce Maria Cury Wagner. Ao ex-aluno e também ex-professor do CEPC, Orlando Rofel Dantas e Silva. Membro do Conselho Escolar, também ex-aluno CPCiano, Camilo José Delduque Pinto. Ao ex-aluno, escritor, membro da Academia Paraense de Letras, presidente da Comissão de Folclore do Instituto Histórico e Geográfico do Pará e tantas outras funções públicas, o doutor Valber da Silva Monteiro.
É isso, senhor deputado, concedidas as homenagens. Vamos aplaudir a todos os homenageados. E agora o senhor deputado Rony Silva fará suas considerações para, em seguida, em atendendo ao regimento desta casa, após a fala do deputado, será executado o hino do Estado do Pará. Por fim, eu queria, mais uma vez, agradecer a presença de todas e todos, dizer que, para nós, foi uma honra. Eu nem sabia, professor Orlando, quanto que a gente ia conhecer dessa história, né, tão brilhante. Para mim, é uma honra imensa poder viver, Aline, esse momento ao lado de vocês. E me prometeram uma coisa ainda agora, né, eu não esqueço, viu? Me promete as coisas, né, me prometeram o título, né, de aluno honorífico. Me prometeram, eu vou cobrar depois. O doutor, professor Walter, fique à vontade. É possível quebrar o protocolo? Pô, fique à vontade, está em casa. Não, com certeza, o senhor está inscrito na história do Paz de Carvalho por todo esse comprometimento com a educação. E eu queria aproveitar essa oportunidade, a excelência, para, percebendo o grau de comprometimento, o grau de responsabilidade de Vossa Excelência com a educação desse Estado, lhe sugerir que o senhor apresente à Assembleia Legislativa, para que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação, a recriação dos Jogos Paraenses Ginásio e Colegiais. Os Jopagicos, que foram célebres quando todos nós éramos estudantes e que, entre as competições, realizavam uma maratona intelectual. E essa maratona intelectual despertou, revelou grandes intelectos nesse Estado. Então, como Vossa Excelência tem esse comprometimento com a educação, assuma esse protagonismo da recriação dos Jogos Paraenses Ginásios Colegiais. Olha que ideia bacana. Já deixo para o nosso jurídico, para que possa já programar isso. À vontade, doutor. Deputado, me permite também. Fique à vontade. Vocês estão em casa. Quero lembrar todo o alunado. No Jopagico, Jogos Paraenses Ginásios Colegiais, o CPC foi tricampeão. E na maratona intelectual, nós nunca perdemos. Seria de bom ouvido que o deputado fizesse retornar essa competição entre os colégios de Belém. Sim. Olha, já fica o compromisso feito, né? Mais uma vez, o nosso agradecimento em nome da Assembleia Legislativa do Estado. Essa casa, além, claro, de elaborar as leis, de fiscalizar, eu acho que tem um papel fundamental, que é de reconhecer e dar valor ao patrimônio cultural desse Estado, e o colégio faz parte desse patrimônio cultural. É um patrimônio vivo, não só da cultura, da história e, claro, da educação desse Estado. E eu acho que a gente precisa reconhecer, né? Então, em nome de todos os deputados que aprovaram o nosso pedido em plenário para que essa sessão solene pudesse acontecer, fica o meu agradecimento ao presidente desta casa, ao deputado Chicão, que também nos ajudou, a toda a nossa equipe. Eu queria, nesse momento, dizer que não foi só uma ideia minha, mas eu queria aqui, doutora Maria, queria apresentar quem foi a mentora. Venha aqui na frente, por favor. A doutora Maria, que foi a mentora, viu? Então, parabéns a ela, que foi a mentora desta brilhante ideia da gente reconhecer, junto com a nossa equipe. Agradecer a toda a nossa equipe, a todos os servidores da Assembleia que nos ajudaram a poder prestar
essa homenagem, né? O nosso chefe de gabinete que trouxe também essa ideia. Tem só uma... Vai conseguir? Tem só uma surpresa antes da gente encerrar, Marcelo. Com o hino do Pai de Carvalho. O hino dos alunos. Volte de novo, né? Tá? No Colégio Estadual Paz de Carvalho, sou valia e me valho, minha saudade é incontida. E é no meu grito que repito, CEPC, nunca posso te esquecer. E é no meu grito que repito, CEPC, nunca posso te esquecer. Às vezes faz doer tanta lembrança, esse amor de bem querer. Então eu canto meu destino, o meu hino de esperança, de privilégios oportunos, com orgulho do colégio, com orgulho do colégio, onde nós fomos alunos. Em nome dos CPCanos, que a SEDUC dê o valor que o CEPC merece, porque não dá. Aproveitando o momento, declaro encerrada a sessão. Convido a todos para que possamos, de pé, ouvir o hino do Pará.